Olá, tudo bem? A paz do Senhor, Jesus. Queridos, você já foi vítima de inveja, mesmo sem ter feito nada, e assim mesmo perseguido? Eu creio que sim, né? Eu já fui, confesso que já fui, tenho certeza que você já foi. E vou apresentar um personagem bíblico que eu muito aprecio, que é o profeta Daniel. Esse mesmo, Daniel, o famoso Daniel da Cova dos Leões. E ele foi um profeta que, apesar de ser íntegro, um profeta, ele não era perfeito, ele era pecador como nós. Mas, de acordo com a palavra, né, as escrituras, ele era um homem temente a Deus, ele orava mais de uma vez por dia, ele tinha muita comunhão com o Senhor. E ainda assim, ele foi perseguido, ele foi vítima de inveja por ter sido um homem muito abençoado. E a inveja, você não precisa fazer nada se exibir, basta você brilhar, basta você ser destaque, basta você ser luz. E assim aconteceu com Daniel. Bom, num caso, eu vou dar um resumo, né? Daniel, para quem não se lembra ou não sabe, ele foi exilado por volta de em 605 a.C., numa invasão a Jerusalém pelo Império Babilônico, sob comando do imperador Nabucodonosor II. Naquele período ele devia ter por volta de 15 anos, segundo os estudiosos, e foi levado com mais três, que foram intitulados de Mesaque, Sadraque e Abednego. E o próprio Daniel também teve seu nome alterado, né, de Daniel para Beltesazar, Beltesazar. Lá, chegando, né, na Babilônia, ele passou um tempo, mas eu vou resumir a história, né? Ele foi escolhido pelo rei e, quer dizer, passou várias situações e chegou a interpretações, e, enfim, não é o foco do vídeo aqui. Eu sei que, da mesma forma que Jerusalém caiu, a Babilônia também caiu, por circunstâncias estranhas, através do Império Medo-Persa. E nessa ocasião, Daniel já tinha por volta dos seus 80, 85 anos. E o que é que acontece? Como Daniel era um homem muito experiente, ele foi aproveitado pelo novo reino. Na época, segundo as escrituras, os estudiosos, o imperador Medo-Persa era Ciro, mas quem se apresentou a Daniel foi Dário, uma espécie de subalterno, um rei subalterno ao Ciro, né? O imperador Ciro. Alguns chamam ele Dário I. E o que é que acontece? Esse rei, assim que assumiu a Babilônia, ele dividiu, né, distribuiu em 120 províncias, né, que ficariam sob comando dos sátrapas, que eram os governadores, e esses governadores ficariam subalternos à administração de 3 ministros, superministros, né, entre eles o próprio Daniel. Sendo que Daniel, né, por sua experiência do reinado anterior, ele se demonstrou extremamente competente. Ele se destacou, na verdade. E isso chamou a atenção do rei, né, do então rei, o Dario. Que, tudo indica, eles até ficaram amigos, né, assim, dada a administração, dada a admiração, né, mútua. E isso fatalmente gerou inveja nos outros ministros, que de pronto resolveram tramar algo contra Daniel. E, enfim, fizeram tudo. Imagine, hoje ainda acontece isso, imagina aquela época. Passaram a limpa na vida dele e, em lugar de encontrar algo ruim, alguma falha, pelo contrário, encontravam qualidades em Daniel. Aí eles entre si chegaram à conclusão de que, olha, não será possível encontrar nada contra Daniel, exceto pela religião dele. Diga-se de passagem, no mundo antigo, a única nação que tinha um único Deus era Israel. As demais nações era comum terem vários deuses, né, semideuses. Então, aproveitaram essa desculpa e bolaram uma ideia, né, tipo, vamos criar assim, incentivar o rei lá a criar um decreto que somente, durante 30 dias, somente o rei pode ser enaltecido, né? E se nenhum homem aqui no império poderia pedir nada a nenhum outro deus que não fosse o próprio rei, que era tido como representante de Deus na terra, né? E assim foi, chegar a Dário, né? Solicitaram, sem mencionar o Daniel, claro, isso de caso pensado,
tocaram no sentimento mais antigo do ser humano, que é a vaidade. O rei Dário caiu feito um patinho, né? Impregnado da vaidade, da bajulação. Eu disse, ok, farei esse decreto e naquela época o rei ele usava o anel, né? E assim que assinava, ele carimbava, né? E isso não poderia ser anulado, nem mesmo pelo próprio rei. Era uma espécie de segurança jurídica, né? O termo que a gente diria hoje. E aí Daniel, quando soube da notícia, ele foi para a casa dele e no primeiro andar havia uma janela, né, que dava para a direção de Israel. Até hoje os judeus, onde quer que eles morem, os que têm, né, os não secularizados, eles geralmente gostam de construir a casa com algum cômodo, né, voltado para Israel. Geralmente esse cômodo tem uma janela. Assim como os outros povos, né, os islâmicos, também fazem isso, mas voltado para Meca, né, que é a cidade sagrada deles. Os judeus eles têm para Jerusalém. Então, o Daniel voltou para casa e resolveu orar, se prostrar e orar. E os rivais dele, os ministros invejosos, sabendo disso, foram até, assim, meio que perseguiram ele, né? Foram até xeretar o que Daniel estava fazendo e flagraram ele orando. E de pronto, foram contar isso para o rei. Quando contaram isso para o rei ficou triste. Nossa, e agora? O que é que eu faço? Ele soube da notícia, tentou fazer de tudo para salvar Daniel. Mas, assim, no dia seguinte, amanheceu o dia, né? E mesmo deixando para o dia seguinte, os outros ministros vieram cobrar ao rei, dizendo, olha, senhor rei, você sabe que tem que fazer, executar a justiça, porque o seu decreto não pode ser anulado. O senhor sabe muito bem disso. Então, o rei Dário imediatamente mandou trazer Daniel. E muito triste, ele se dirigiu a Daniel e disse, caro Daniel, eu espero que o seu Deus o salve, porque eu não posso fazer nada. Infelizmente, fiz esse decreto, caí nessa besteira. Enfim, e jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel, como era muito temente a Deus, ele orava constantemente e Deus sabia que ele não tinha feito nada contra ele, mandou um anjo que fechasse a boca dos leões. Ainda assim, o rei, né, triste, voltou para o palácio, não teve festa como de costume, não bebeu, não comeu, né? E ansioso esperou amanhecer o dia. E logo que amanheceu, chegou, né, se dirigiu à cova. E com a voz fraca, triste, ele disse para Daniel, Daniel, você está aí, Daniel? E Daniel respondeu que o rei viva para sempre. Aí foi aquela reação de refrigério, né? Mandou imediatamente abrir a cova. E quando abriu a cova, assim que tirou Daniel da cova, colocou os traidores, com suas esposas e filhos, que nem sequer chegaram ao final da cova e foram imediatamente devorados pelos leões. Moral da história. O que é que eu quis dizer com essa história? Eu quis dizer que o Daniel, ele é um retrato fiel de que uma pessoa temente à oração, ela é salva, não do problema, mas no meio do problema. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova. Ele impediu dentro da cova, para a honra e glória dele. E isso acontece na nossa vida, no ambiente de trabalho, isso acontece na sua casa, entre seus parentes. E a lição geral, a moral, a essência dessa história é de esperança, fé e oração. Só com oração você pode escapar das coisas. Então, se você gostou, se chegou até aqui, você clica no joinha, inscreva no canal e peça assim, mais histórias, se você quer saber do início da trajetória de Daniel ou outra história qualquer. Estou aqui e um abraço a todos e que Deus esteja com vocês.